Sexta-feira, 8 de abril de 2016. Seja bem-vindo, está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Fique com a gente e olha só o que nós preparamos para esta edição. No Dia Mundial de Combate ao Câncer, a gente mostra as pesquisas para novos medicamentos de combate à doença. Os estudos estão sendo feitos no Centro de Pesquisas Clínicas em Oncologia do Hospital da Cidade de Passo Fundo. Reitor da UPF, José Carlos de Souza, faz uma avaliação e fala das próximas ações do Comitê Pró-Conclusão da BR-153 e duplicação da BR-285. A apresentação das atletas que já fazem parte da equipe BS Bills UPF para as competições deste ano. Hoje tem dica de cinema para quem gosta de super-heróis. E ainda no quadro cultural Acorde, uma casa em Passo Fundo para artistas independentes e para aproximar a comunidade dos trabalhos artísticos e culturais. Então continue conosco porque você já viu, né? Aqui encontra mais conteúdo. Agora há pouco, motoristas, cobradores, funcionários das empresas de transporte público de Passo Fundo fizeram uma paralisação no centro da cidade. O motivo é a onda de assaltos que tem aumentado em Passo Fundo. Os manifestantes pediram por mais segurança. De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo Urbano de Passo Fundo, Sindiurb, Miguel dos Santos, nas últimas 3 semanas aumentaram de forma significativa os assaltos aos ônibus, uma média de 2 por dia. Ele afirma ainda que os criminosos agem armados e ameaçam funcionários das empresas e passageiros. A Brigada Militar destaca que realiza ações para combater os assaltos e que prisões já foram efetuadas. Como você vê aí nas imagens, essa manifestação que aconteceu hoje cedo durou por cerca de 2 horas e bloqueou parcialmente a Avenida Brasil. Os ônibus ficaram enfileirados ao longo do trecho da avenida. Agora há pouco, os veículos urbanos voltaram a transitar normalmente. Bom, a pesquisa clínica ela é resultado de um longo processo. Primeiro, o medicamento é descoberto dentro de um laboratório por cientistas. Depois de comprovada a eficácia em animais, ele passa a ser estudado em um pequeno grupo de seres humanos. Se os resultados forem positivos, significa que o medicamento oferece segurança e pode ser oferecido a um grupo maior de pessoas. E mesmo depois de aprovado para comercialização, ele segue sendo avaliado por mais um longo período. Bom, com um trabalho pioneiro aqui na região, a cidade de Passo Fundo conta com uma equipe multidisciplinar que vem desenvolvendo pesquisas clínicas com novos tratamentos para o câncer. Por isso, no Dia Mundial de Combate ao Câncer, nós vamos mostrar agora uma iniciativa que de 2009 para cá já beneficiou mais de 200 pessoas. Se algum dia você ouviu falar em pesquisa clínica e relacionou com a ideia de cobaia humana a serviço da ciência, saiba que essa relação é incoerente, portanto não se aplica à realidade. Essa percepção é fruto de um passado. Durante a Segunda Guerra Mundial, médicos nazistas aprisionavam pessoas para realizar experimentos. Como consequência das atrocidades cometidas contra a vida, um documento foi pensado para proteger quem participa de pesquisa clínica. Ele deixa claro que o envolvimento deve ser voluntário e que o paciente tem total liberdade para desistir da pesquisa. O Itacir é de Biaçá, tem 58 anos e faz 1 ano e 7 meses que está em tratamento contra um câncer de estômago e de fígado. Foram 25 sessões de químio. Em novembro de 2015, ele iniciou um tratamento por meio de um protocolo de pesquisa clínica. Eu tomo 6 comprimidos pela parte da manhã e mais 6 seria de noite. Acho que é um futuro para quem está nessa... tem que se tratar, né?
Desde que foi criado no ano de 2009, o Centro de Pesquisas Clínicas acompanhou mais de 200 pessoas que foram beneficiadas com os estudos direcionados à medicina oncológica, no desenvolvimento de tratamentos inovadores para os mais diferentes tipos de tumores. 45 protocolos já tiveram recrutamento de pessoas. Atualmente, 15 estão abertos, ou seja, em andamento. Geralmente esses protocolos de pesquisa, esses novos medicamentos são internacionais. Geralmente vêm da parte da América do Norte ou da Europa. E esses centros europeus ou americanos tentam fazer parcerias, e a parceria aqui do Brasil, no Rio Grande do Sul, geralmente tem com o pessoal de Porto Alegre, Juí, nós de Passo Fundo. Eles fazem parcerias para recrutar pacientes para poder usar esses novos medicamentos. O trabalho de pesquisa clínica é pioneiro na região e acontece a partir de uma parceria entre o Centro de Terapia Oncohematológico e o Hospital da Cidade de Passo Fundo, com o apoio de uma equipe multiprofissional. O principal objetivo é fazer com que as novas terapias, testadas a partir das pesquisas, sejam mais eficientes e causem menos efeitos colaterais. A gente entender que muitos tumores avançam ou não são controlados por uma falta de inteligência do sistema imune da própria pessoa. Então hoje nós temos remédios em que a gente oferece para a pessoa, ela estimula o sistema imune dela e esse sistema imune combate a doença de forma extremamente inteligente. Isso é uma fase muito avançada da pesquisa, nós já temos mais de 500 remédios no mundo sendo testados nisso, mas atualmente a imunoterapia só é presente nos Estados Unidos e na Europa, e a gente tem a oportunidade de usar isso aqui. Foram 37 anos trabalhando com máquinas pesadas. Natural do Espírito Santo, mas morando há 6 anos em Lagoa Vermelha, o Almir descobriu que estava com câncer em 2014. Em fevereiro de 2015, ele iniciou o tratamento convencional. Foram 6 sessões de químio e 38 de rádio. Apesar de estar curado, o tipo de câncer do Almir, que é de cabeça e pescoço, pode reaparecer. Por isso, desde outubro de 2015, ele segue em tratamento por meio de um protocolo de pesquisa. Uma nova medicação está sendo testada para ver se garante o não retorno da doença. Fiz tudo exame agora mês passado, geral, não tenho nada. Essa pesquisa aí é coisa ótima, é excelente. Todo e qualquer medicamento ou procedimento em saúde, para ser lançado e aprovado por agências de regulação de cada país, passa por uma criteriosa avaliação que se inicia muito antes que ele seja utilizado em seres humanos. Por isso, passa por 4 diferentes fases. As terapias inovadoras usadas pelo centro estão na fase 3. Então, atualmente, a grande maioria dos protocolos que nós temos, nós testamos na população da região o melhor medicamento atual, comparado com um novo medicamento que talvez esteja querendo entrar no mercado para ganhar ou ter seu espaço. Então são estudos geralmente fase 3, são os melhores estudos que a gente pode ter para a população brasileira atualmente. Além das vantagens pessoais de se participar de um protocolo de pesquisa, há também uma colaboração com o desenvolvimento científico no combate ao câncer. Dá os parabéns para eles. Como diz aquele velho ditado, né? Carregar água na peneira para essa turma. São gente 100%. Os órgãos de saúde de Passo Fundo monitoram a situação de 40 detentos do presídio regional. Eles apresentaram sintomas de gripe. Os presos já estão medicados com o Tamiflu e os exames foram encaminhados para o Laboratório Central do Estado. O resultado sairá em até 10 dias. A campanha de vacinação contra a gripe no estado ela foi antecipada. Começa na segunda-feira, dia 25 de abril. A comissão executiva do Comitê Pró-Conclusão da BR-153, conhecida como Transbrasiliana, e duplicação da BR-285 entre Passo Fundo e Carazinho, esteve reunida nesta manhã para definir as próximas ações. Quem vai nos trazer mais informações sobre a reunião que encerrou há pouco é o reitor da Universidade de Passo Fundo, professor José Carlos Carles de Souza, o coordenador deste comitê. Professor, seja bem-vindo ao PFTV. E nós queremos começar lhe pedindo uma avaliação das ações realizadas até o dia de hoje. Pois bem, as atividades do comitê
desde o momento da sua criação, tiveram as suas ações desencadeadas desde então, e hoje nós estamos fechando a primeira parte da coleta de assinaturas, que era uma das propostas que foi definida ainda no mês de janeiro, né? E estamos muito contentes com os resultados que estamos obtendo junto aos municípios, junto às entidades que são parceiras. Ainda na semana passada, recebemos aqui na Câmara Municipal de Vereadores de Passo Fundo um lote de assinaturas coletadas pela Câmara e pelo Executivo Municipal. Estamos também recebendo dos outros municípios, estamos ainda contabilizando o número de assinaturas, mas é importante dizer que não nos interessa tanto o número em si, mas o significado exatamente desta ação de sensibilização da comunidade. Nós deveremos ter, na sequência, outras ações ainda dentro desse mesmo propósito, exatamente para ampliar a participação da comunidade ou das comunidades que estão envolvidas no processo. Aí me refiro ao município de Carazinho, ao município de Passo Fundo, município de Erechim e de todos os municípios que ficam ao longo da BR-153, a Transbrasiliana, né? Entre Passo Fundo e Erechim. Então, o movimento está muito bem encaminhado, diríamos. O senhor nos diz, então, professor, que a coleta de assinaturas deve seguir nas próximas semanas e que outras ações estão previstas para acontecer? Com relação às assinaturas, há pedidos dos municípios que se mantêm ainda por mais alguns dias. Então, nós vamos manter isso em andamento, ou seja, continuamos coletando assinaturas, vamos desenvolver uma campanha talvez mais assídua agora, exatamente para encerrarmos este processo, né? Essa atividade, e na sequência, nós já definimos na reunião de hoje os próximos passos. Nós estamos acompanhando nesse momento, professor, imagens da reunião que aconteceu hoje pela manhã. Que passos são esses, então, que foram definidos? Pois bem, nós vamos agora, na próxima semana, nos próximos 15 dias, cumprir uma agenda em Porto Alegre, no DENIT, juntamente com o superintendente, para mostrar a ele as ações que a comunidade está desenvolvendo, com o propósito de ver essas duas obras concluídas, e na sequência, a partir do final do mês de maio, início de junho, vamos cumprir 3 agendas em Brasília. Reunião com a bancada gaúcha, reunião com o DENIT federal, ou seja, em Brasília, né, com as autoridades máximas do DENIT em Brasília, bem como com o ministro dos Transportes. Então, são agendas que serão marcadas para irmos lá em comitiva para dizer do nosso propósito e porquê da importância dessas duas obras serem concluídas aqui na nossa região. Pois é, professor, a universidade, preocupada com o desenvolvimento regional, acabou liderando esse processo. O senhor preside esse comitê, lidera, coordena. Nós estamos falando do asfaltamento de um trecho pequeno, relativamente pequeno, que fica entre Passo Fundo e Erechim, e também a duplicação de um trecho entre Passo Fundo e Carazinho. Isso é fundamental para o desenvolvimento da nossa região. Não tenha dúvida disso. Não apenas para o desenvolvimento no que refere à questão econômica, mas sobretudo pela questão social. A segurança para quem transita nessas duas importantes rodovias é fundamental. Então também isso, ao conseguirmos a pavimentação da BR-153 e a duplicação da 285, nós estamos resgatando mais segurança na rodovia e, consequentemente, poupando vidas, porque os acidentes têm acontecido aí com muita frequência. Professor, aproveitando a sua presença aqui e fugindo um pouquinho do script, a gente vai mostrar daqui a pouco a apresentação dos atletas BS Bills, UPF. Sim. Foi uma tarde de muita emoção ontem. Uma tarde memorável. Com certeza. De resgatar e reviver a emoção do que foi o último jogo, que foi a vitória e a conquista do campeonato estadual, né, na presença das atletas que vão iniciar agora a próxima jornada, ou seja, a disputa do campeonato de 2016. Afinal de contas, a gente está falando aí do melhor time de vôlei feminino do estado. Disparado, é o time sem campeão. dúvida nenhuma. Obrigada, professor. Um bom final de semana. Obrigado igualmente. Bom, depois do intervalo a gente mostra, então, e conta como foi a apresentação das atletas que vão fazer parte da equipe BS Bills UPF para as competições deste ano. Nós já voltamos.